Pense numa prática médica celebrada por especialistas, adotada por milhões de pessoas, mas que, na verdade, estava causando um dano enorme. Hoje, a gente vai mergulhar na análise, que é um verdadeiro soco no estômago, do Dr. David L. Sackett sobre uma das maiores reviravoltas da medicina moderna e a arrogância que permitiu que tudo isso acontecesse. Vamos começar com essa pergunta, que fica no ar. É uma ideia que, olha, chega a perturbar, né? Mas está bem no centro da história que a gente vai desvendar agora. E a resposta não só foi sim, como também abalou a confiança de muita gente na medicina. Bom, essa história toda começa com uma grande promessa. Uma crença médica que era super difundida sobre a terapia de reposição hormonal, a famosa TRH, e o papel que ela teria na saúde das mulheres depois da menopausa. Então, o que todo mundo acreditava era isso. A ideia era que a TRH não só aliviava os sintomas da menopausa, mas também funcionava como um baita escudo protetor para o coração. Era vista, de verdade, como um pilar da medicina preventiva para essas mulheres. Só que aí, tudo virou de cabeça para baixo. Aquilo que parecia uma certeza absoluta foi completamente estraçalhado por novas evidências. E olha, não era um estudo qualquer, não. A gente está falando aqui do padrão ouro da pesquisa médica, o mais rigoroso que existe. E a decisão de parar o estudo no meio, nossa, não foi algo trivial. Foi uma medida de emergência porque os dados mostravam, sem sombra de dúvida, que as participantes estavam sendo prejudicadas. E aí veio o primeiro baque. Para cada grupo de mulheres estudado, a terapia significou 40 derrames a mais em comparação com o placebo. Ou seja, em vez de proteger a TRH, estava, na verdade, aumentando o risco. E o estrago, infelizmente, não parou por aí. O estudo também encontrou 80 episódios a mais de tromboembolismo venoso, que são aqueles coágulos sanguíneos super perigosos, nas mulheres que estavam recebendo tratamento. E para fechar a conta, mais um número de cair o queixo. Cerca de 40 casos a mais de câncer de mama invasivo. Aquela promessa de prevenção para o coração veio com um preço terrível que ninguém esperava. Ok, vamos juntar tudo isso para a gente ter uma ideia clara do tamanho do problema. Essa tabela resume os resultados que foram, assim, devastadores. Para cada 16.608 mulheres no estudo, o grupo que tomou o hormônio teve dezenas e dezenas de problemas graves a mais que o grupo placebo. A escala do dano era simplesmente inegável. E aqui que a coisa fica ainda mais séria. Isso não era um tratamento raro, de nicho. Era algo receitado no mundo inteiro. A conclusão do Dr. Sackett é sombria. O estrago foi gigantesco, afetando um número impressionante de mulheres saudáveis que só queriam se proteger. E é aí que a gente chega no ponto central da análise do Sackett. Como é que um erro desse tamanho pode acontecer? Para ele, a culpa não era só de um estudo que deu errado, mas de uma atitude, sabe? Uma postura dentro da própria medicina. Essa era a pergunta de $1 milhão, né? Não eram só alguns médicos, era o consenso dos especialistas. E a resposta que o Sackett dá vai muito mais fundo, aponta para um problema na própria forma como a medicina preventiva estava funcionando. Ele criou esse termo para descrever uma área que, na visão dele, tinha se tornado perigosamente autoconfiante. Ele argumenta que o nível de prova para tratar gente saudável tem que ser imensamente mais alto, porque o risco de fazer mal para quem não tem doença nenhuma é simplesmente inaceitável. E o Sackett ele quebra essa arrogância em 3 partes para a gente entender melhor. Primeiro, ela é assertiva, vai atrás de gente sem sintoma nenhum e diz o que fazer. Segundo, é presunçosa. Ela parte do princípio que os benefícios são maiores que os riscos, mesmo sem provas fortes. E terceiro, é autoritária. Ela ataca e silencia quem discorda em vez de aceitar o debate científico. E olha, na análise dele, o Sackett não fica em cima do muro, não. Ele aponta o dedo mesmo. Ele identifica claramente quem foram os heróis que buscaram a verdade e quem foram os vilões que promoveram uma certeza que não existia. Os heróis, para ele, são as mulheres que se voluntariaram para o estudo e, claro, os pesquisadores que conduziram tudo com o máximo rigor. E os vilões? Aí que vem a surpresa. Não eram as empresas farmacêuticas, eram os próprios especialistas médicos que, seja por fama ou por convicção, saíram promovendo a TRA sem ter evidências sólidas para isso. Essa citação, de 1997, é o retrato perfeito dessa mentalidade autoritária. Foi uma resposta a outros estudos que já estavam começando a apontar problemas. Ou seja, mesmo com evidência surgindo contra, a opinião do especialista passou por cima da ciência, atacando quem ousava questionar o dogma. Tá, mas e aí? Qual é a grande lição que fica disso tudo? Para o Sackett, a resposta está em redefinir o que a gente considera como prova suficiente na medicina preventiva.
O ponto central do Sackett é muito claro. Quando se trata de intervir na vida de pessoas saudáveis, intuição, teoria ou estudos menores simplesmente não são suficientes. Apenas ensaios clínicos randomizados em larga escala, o padrão ouro, podem justificar uma recomendação preventiva. Ponto final. E pensem que o caso da TRH não foi um ponto fora da curva, não. A história da medicina está, infelizmente, cheia de exemplos de intervenções preventivas baseadas em evidências fracas que acabaram causando danos terríveis. Essa lista mostra alguns exemplos bem dolorosos de uma lição que a medicina teve que reaprender várias vezes. Bom, a gente chega agora na parte final da análise do Sackett, que serve tanto como um julgamento sobre o que passou, quanto como um grande alerta para o futuro. Com essa frase, o Sackett basicamente dá o seu veredito final. A medicina preventiva não pode ser liderada por especialistas que agem com base na presunção. Ela precisa ser guiada por quem tem compromisso com a evidência, não importa o quão inconveniente a verdade possa ser. No fim das contas, essa história toda deixa uma pergunta no ar para todos nós. Dos conselhos de saúde que a gente segue hoje em dia, quantos são baseados em evidências realmente sólidas e quantos são apenas a arrogância do presente esperando para se tornar o erro do futuro? A lição do Sackett é que a gente deve sempre ter a coragem de perguntar.